O Cruzeiro, a partir de agora, o Cruzeiro joga amanhã, volta a campo amanhã, enfrenta o Atlético. Mas o jogo será na Arena do Jacaré. Explica pra gente, Pansieri, boa noite. Exatamente, Damião, boa noite pra você, um abraço. Eu falo do Cruzeiro em nome de Betfair. Betfair e Cruzeiro, o jogo é outro. O jogo vai ser disputado na Arena do Jacaré por conta dessa questão que a gente já explicou aqui em outras oportunidades, do Cruzeiro ter que resolver um problema do ano passado, né? Na verdade, ele tomou uma multa e teve essa pena, né? Punição de um jogo fora de casa, que ele vai cumprir agora contra o Atlético, né? Como mandante, por conta de arremessos no campo no jogo contra o Atlético no ano passado, no Independência, no clássico contra o Atlético. Então, o Cruzeiro vai cumprir este duelo contra o Atlético e vai para uma casa que ele já atuou, já foi feliz, já venceu, já goleou e agora vai receber o Cruzeiro neste início de ano contra a equipe de São João del Rei, que inclusive é uma equipe que tem aí o Alisson, ex-jogador do Cruzeiro, né? O Everton não pode atuar contra o Clube Celeste, mas o Alisson vai estar lá, né? E ex-jogador do Clube Celeste, na época deixou o Cruzeiro, foi para o Moreirense e agora está no Atlético. Mas sobre a equipe do técnico Nicolas Arcamon, fica a expectativa de como vai ser esse time relacionado. Ainda não foi divulgado, né, pela assessoria de imprensa, essa lista do Cruzeiro, mas eu fico muito curioso, Damião, em relação à defesa, porque acredito que o Nico vai fazer mudança, né? Pelas palavras dele, eu tô achando que vai ter Zé Ivaldo. Sério? Eu acho que vai ter Zé Ivaldo. Muito pelo que ele falou na entrevista coletiva, que ele valorizou o fato do Palácios ter treinado bem, treinado de forma positiva, que isso tem que servir de exemplo e parâmetro para os outros atletas na questão de vontade, de entrar no treino realmente querendo um espaço no time. Mas, na resposta, ele falou do Zé Ivaldo. E aí, eu tô achando que amanhã a oportunidade vai ser de Zé Ivaldo. Então, essa defesa deve ter Zé Ivaldo, Neres, Marlon e o William, né? O William de um lado, o Marlon do outro, o Zé Ivaldo com o Neres nessa defesa. Deixe-me já cumprimentar o nosso comentarista Edu Panzi. Boa noite, Edu. Tudo bem, Álvaro? Um abraço pra você, pro Pansieri, pra quem tá ligado na TBB. Tamo junto. Você também iria de Zé Ivaldo? Ô Álvaro, eu acho que qualquer que seja a escolha do Larcamon, tá ok. É início de temporada, é o segundo jogo. Pode ser que outro jogador que iniciou em Nova Lima fique de fora. Talvez possa sentir um pouco da parte física, da parte muscular. Talvez ele queira dar ritmo para outros atletas, não apenas o Zé Ivaldo, como o Pansieri tem a informação. Pode ser que apareça outro jogador para começar a ganhar ritmo, para ter mais minutagem. Mas eu acho que é um jogo bom, assim como é para o Atlético também, no domingo, um jogo bom para o Cruzeiro já pensar no outro final de semana, que vai ser o principal jogo dessa primeira fase do Campeonato Estadual, que é o Clássico. Então, quanto melhor fisicamente estiverem os principais jogadores do Cruzeiro, quanto mais eles conseguirem assimilar essa nova ideia de jogo, esse novo trabalho com uma nova comissão técnica, quanto mais rápido conseguirem assimilar, melhor. Melhor, quanto mais rápido for o entendimento de jogo, vai ser melhor para o time, vai ser melhor para o Larcamon. E qualquer que seja a escolha do técnico, nesse momento a gente tem que entender. Pode ser que não seja a escolha técnica, pode ser uma escolha física, pode ser que não seja uma escolha física ou escolha técnica. Início de temporada é dessa maneira. Mas tem um detalhe. Qual é o detalhe? O detalhe é que o momento é da escolha. Exato. Então, você tem que fazer isso mesmo. Você tem que rodar, senão como é que você vai saber? Só nos treinamentos? Ainda mais um técnico. Tem que utilizar agora o campeonato estadual para isso. É lógico. Na verdade? O que saiu, Pansieri? A lista. Opa, aí já facilita a nossa vida, né? A lista de relacionados saiu. Tem novidade? Guilherme Souza vai fazer aquele pedido à turma para colocar lá na tela pra gente. É porque tudo é ao vivo aqui, ó. 6:12, saiu agora a relação. A gente já conversa com o Pantufa, nosso Guilherme Souza, e já passa a lista. Vamos lá. Deixa eu te perguntar, até antes da lista, enquanto ele prepara lá, os jogadores, essa lista que você tá falando, os jogadores viajam para Sete Lagoas, vai hoje ou vai amanhã? Amanhã. Amanhã almoça e vai? A ideia é essa. A ideia é sair e dorme em casa, todo mundo chega pra toca, e aí vai, almoça lá em um hotel, vai pro jogo, depois a turma retorna. Retorna depois do jogo no ônibus do próprio Cruzeiro. Isso. Vai no dia do jogo. Eu acredito que eles devem almoçar, ou pelo menos fazer a refeição, né? Não sei se o cara almoça num dia de jogo assim. Será que almoça? Aqui no Itatiaia liberaram a gente pra dormir em casa, a gente só vai no dia do jogo.
Fala nada com você não, viu? É muito difícil. Ô, Pansieri tá na digitação ali, tá parecendo eu quando fiz meu curso da datilografia. Tec, só com o dedo. Essa não é da nossa época, não, né? Só com o dedo indicador. Não. Ó, vamos lá, pra gente passar então os relacionados. Pessoal que tá no YouTube, os relacionados já estão no YouTube. Para você que está acompanhando no YouTube, essa é a relação que acabou de sair. Os jogadores do Cruzeiro relacionados para o jogo de amanhã contra o Atlético na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas. Goleiros Rafael Cabral, Anderson e Léo Aragão. Para lateral direita, o Cruzeiro tem o William, tem o Wesley Gasolina, né? O Palácios é lateral direito e zagueiro, pelo menos na última composição, atuando ali na defesa. O lateral esquerdo é o Marlon. Para a zaga, João Marcelo, Lucas Oliveira, Neres, Juan Santos e Zé Ivaldo. Para o meio-campo, Fernando Henrique Rodrigues, Ian Lucas, Japa, Lucas Silva e Matheus Pereira. Dá para destacar aqui que ainda sem o Matheus Vital, sem o Ramiro, esses jogadores ainda sem condição de jogo. E para o ataque, Arthur Gomes, João Pedro, Dineno, Rafa Silva e Robert. Esses os relacionados pelo treinador do Cruzeiro, Nicolas Arcamon. O Romero não tá aí, não. O Romero ainda não. Ainda o Romero não. A gente falou que faz esse trabalho de melhoria da parte física, né? Para aguentar e suportar esse ano pesado que vai ser do Cruzeiro. Vamos ver se o Romero vai ser utilizado no clássico contra o Atlético, né? No outro fim de semana, no outro sábado, E aí, ô Damião, o nosso Bruno Faleiro, eu perguntei para ele aqui, assessor de imprensa do Cruzeiro, né? Trabalha... Um abraço pro Bruno. Tá sempre acompanhando gente fina e ele falou, ó, vai hoje para Sete Lagoas. Então os atletas dormem já em Sete Lagoas e é melhor, mais fácil, né? Já pegam a estrada, descansam, amanhã já estão no local da partida para esse confronto contra o Atlético. Damião. E vai ser um bom jogo, viu? Porque o Atlético mostrou muita coisa boa na primeira partida dele no campeonato estadual. Volto com você, Pansieri, para poder falar mais do Cruzeiro, né? A gente falou da relação daqueles que estão relacionados para o jogo de amanhã contra o Atlético e você confirmou com a assessoria do Cruzeiro. O time viaja hoje para Sete Lagoas, dorme por lá. Exatamente. Amanhã tem o almoço normalmente, depois o jogo e retorna após a partida. Agora vamos tentar escalar esse time aí? Vamos. Deixa eu só passar para deixar aquela ansiedade que você tá me chamando de João Kleber ultimamente. Deixa só para eu passar a escalação daqui a pouquinho. Mas Para. Só para trazer uma informação importante do Gabriel Veron, que muita gente está perguntando. Ele foi submetido a exame que aí detectou essa necessidade de uma cirurgia. E é bom que tá o Panzi aqui, até por uma questão tática. O que acontece? O jogador veio para essa retomada na carreira. Deixou o Brasil por 11 milhões de euros, sucesso no Palmeiras, vai para o Porto. Lá joga pouco, 26 jogos, muitas lesões musculares. Vem para o Cruzeiro, porque tem uma resposta que no Cruzeiro vai ter um tratamento legal para fazer esse equilíbrio muscular nas pernas e jogar. E aí, num treino, acaba tendo aí essa notícia ruim, né? Vai passar por essa cirurgia. No pé direito, o doutor Sérgio Campolina vai ser o responsável. Fica quanto tempo parado? Cruzeiro não informa quanto tempo parado. Mas vai ficar um tempo, né? Por conta de tratamento, cirurgia, fisioterapia, volta aos gramados. Você falou que ele teve algumas lesões lá no Porto, né? Musculares. Não tem nada a ver com essa, não. Exatamente, não. E aí, qual que é o... Até para explicar, porque o torcedor pode se perguntar, né, Pan? Você falou, já comprou o cara com problema? Não era isso. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. As coisas estavam melhorando, né? A parte muscular estava melhorando, reforçando. E aí, junta um outro problema. O Rafael Papagaio passou por cirurgia ontem, mais um homem de ataque. Foi uma cirurgia no húmero, é um osso que vai para o ombro. E devido a um problema que ele teve em 2023, quando estava nos Emirados Árabes, e lá ele operou. Só que agora estava dando desconforto, estava sendo ruim para o jogador treinar, para o jogador executar os movimentos. E, curiosamente, na ideia de jogo do Larcamon, ele estava cotado para ser titular, ao lado do Matheus Pereira e do Dineno. Por quê? É um atacante que faz o lado esquerdo também de campo. Enfim, o jogador para por tempo indeterminado. O Cruzeiro também não comenta sobre tempo de recuperação, mas já passou pela cirurgia e na semana que vem deve começar a fisioterapia. Essa matéria, inclusive, no nosso itatiaesporte.com.br. Qual que é o peso, né, Damião, dessas duas baixas no início do ano? Pergunto aqui logo para o Edu Panzi, qual o peso dessas duas baixas? O Rafael Papagaio, ele tem substitutos, né? Ele é um centroavante que se movimenta bastante. O Cruzeiro tem o Rafa Silva, que tem uma característica parecida, e como centroavantão mesmo tem o Dineno. Inclusive fez o gol do Cruzeiro, um dos gols do Cruzeiro
lá em Nova Lima. Em relação ao Gabriel Veron, o substituto natural imediato, o Arthur Gomes, que inclusive começou a temporada entre os titulares. O Robert também faz o lado do campo. O outro nome, que é do Cruzeiro, mas que não está sendo utilizado, é o Wesley, né? Eu não sei, dependendo do prazo de recuperação do Veron, se o Cruzeiro pode recorrer ao Wesley, porque é difícil a gente falar sem prazo, porque pode ser um prazo mais curto, pode ser uma cirurgia mais simples, de recuperação mais rápida, e o cara voltar ainda no primeiro semestre. Como pode ser uma cirurgia mais complicada e demandar mais tempo de recuperação e obrigar o Cruzeiro a ir ao mercado para buscar um jogador da posição. A gente não sabe, então fica difícil para falar a respeito. Mas, para jogadores com a característica do Veron, são esses que me vieram à cabeça agora: Arthur Gomes, o Robert e o Wesley. Aí eu te faço a seguinte pergunta: vai ao mercado para buscar um atacante ou dá outra oportunidade para o Wesley? Se eu falar que dá outra oportunidade pro Wesley, vai ter torcedor querendo me matar. Não, o YouTube já tá bombando aqui. Mas assim, eu não tô aqui para encerrar a carreira do Wesley, sabe? Eu acho que o Wesley teve uma temporada de 2023 de problemas seríssimos de finalização. O Wesley perdeu muitos gols. O problema do Wesley foi mais na finalização do que em jogar mal, má vontade, jogador que não entrega, não corre em campo. Pelo contrário, ele é um jogador que taticamente ele foi importante, que é o jogador da recomposição, um atacante que recompõe, que fecha espaço. O Wesley, em determinado momento da temporada, foi um atacante importante para o Cruzeiro, mas uma sequência tão grande de gols perdidos e gols feitos perdidos, acaba que para o torcedor a coisa complica. E na reta final, né, Pansieri? Um problema extra-campo que talvez tenha atrapalhado o atleta lá no Cruzeiro, com o Paulo Autuori já como no trabalho ali de diretor técnico/técnico, o Wesley cometendo alguns atos que deixaram a direção insatisfeita e por isso ele não está sendo aproveitado. O Wesley, ele teve problemas disciplinar, né? Eu acho que o problema do Wesley no Cruzeiro é mais extra-campo do que dentro de campo. Dentro de campo, eu acho que o Cruzeiro até acreditaria numa recuperação de um jogador que teve problema de finalização na temporada. Mas quando o problema passa pro extra-campo, aí começa a virar exemplo pro grupo. Aí eu já não sei. Tanto que no jogo do Fortaleza, né, teve ali uma situação que não foi muito bem entendida pela comissão técnica, ele ficou fora, né, daquele duelo contra o Fortaleza, depois do Cruzeiro fazer alguns treinos em Itu. O Cruzeiro se fechou em Itu e aí o Wesley não viajou justamente porque teve lá um ato que não foi bem aceito na comissão técnica. E depois do jogo do Goiás, curiosamente, ele não voltou mais. Depois do jogo do Goiás, ele não voltou mais. E aí até acelerou esse processo de cirurgia. Pelo menos na apuração que a gente tinha aqui na Itatiaia, ele estava fora dos planos. Ele não estava nos planos do Cruzeiro. Tinha um ranço danado da torcida do Cruzeiro com o Wesley. Às vezes também na intenção de trazer a torcida para o lado, porque precisava muito dela na reta final do campeonato. Lá, vamos dar um tempo com esse Wesley aí. Não adianta levar esse homem para o Mineirão não, que nós vamos ter problema. E aí a diretoria do Cruzeiro é que tem que analisar, ela que tem que ter a resposta para essa pergunta. Vale a pena dar uma oportunidade para o Wesley ou o Cruzeiro vai ao mercado buscar um outro atacante? E aí, Damião, vamos ver como é que vai ser em relação a esses garotos que estavam na Copa São Paulo. Se vai ter alguma chance mesmo, né, para esses atletas que estavam lá, Fernando, Pedrão, Vitinho, Guimeira, essa turma que sempre está no time de cima fazendo algumas atividades. Vamos ver se vai ter alguma situação mais favorável a esses atletas também, sendo observados pelo próprio treinador do Cruzeiro, Arthur Viana, já que essa questão ofensiva leva essa dúvida do que vai fazer o Cruzeiro, se vai recorrer ao mercado ou se vai olhar para os crias da toca. Para eu fechar então, você me perguntou a provável formação do Cruzeiro: Rafael Cabral, e aí o William de ala pela direita, né? Pode ser, com a zaga tendo o Neres, tendo o Zé Ivaldo, tendo o Marlon ali do lado esquerdo, e aí o meio-campo de Lucas Homero, será que vai... de Lucas Silva, Lucas Homero tá fora, de Lucas Silva, será que é ao lado de Japa ou será que é ao lado do Ian Lucas, né? E aí Arthur Gomes, Robert, Matheus Pereira, Dineno completando essa equipe do Cruzeiro para o confronto contra o Atlético. Damião. Obrigado, Emerson Pansieri.